Vamos meditar na palavra do Senhor nesse momento. O subsolo da mente é a palavra que Deus tem para nós nessa noite. E eu tenho certeza que Deus quer falar conosco nessa essência. Você fique aí conectado para receber tudo que o Senhor tem para te falar. Amém? Quantos estão felizes com Jesus? Digam glória a Deus. Quantos são terra boa para receber a semente da palavra do Senhor? Digam amém. Vamos orar. Pai Celestial, a sua palavra é viva, perfeita e eficaz, cortante como faca de dois gumes, apta para penetrar até a divisão de juntas e medulas, a alma e do espírito. Só a sua palavra chega nesse lugar. Fala conosco, Senhor, através dessa palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. A palavra conhecer significa incorporar a memória. Observe que não significa armazenar, mas significa incorporar. Aquilo que é armazenado é sazonal. Você vai definir ou decidir de acordo com a sua conveniência e vai alterar essa decisão. Veja bem, o feliz testemunho do pastor Everton é porque a verdade estava incorporada na mente dele. Não, eu não sou corrupto. E olhem como a corrupção é demoníaco, né? A corrupção já vem comprando, já vem dando lucro. É assim que é a corrupção, em todos os lados. Mas quando não é sazonal ou não é alternável, está incorporado, você não vai mudar devido às circunstâncias. Porque você conhece, você incorporou a sua memória. E só a prática do conhecimento leva a incorporar a memória. Eu só incorporo aquilo que eu pratico diariamente, aquilo que é vivo na minha vida. Então aquilo chega num ponto que ele entra para o subsolo da minha mente, chamado de subconsciente, pré-consciente pela psicologia, mas vamos usar essa terminologia hoje, subsolo da mente, porque o que está no subsolo é o que define tudo que está por cima, gente. Tudo que está por cima é definido pelo que está no subsolo, a matéria-prima. E nós precisamos incorporar à nossa mente as verdades bíblicas. E aí, toda a nossa vida será uma consequência disso. E para incorporar a nossa mente, nós temos que crescer através da prática desse conhecimento. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Vai nos dizer sobre isso. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gosto muito dessa definição, porque essa é a definição dele. Ele é nosso Senhor e nosso Salvador. Amém? Então, crescei na graça e no conhecimento dele. Quem é Senhor? É quem determina, é quem define, é quem é obedecido. Quem é Salvador? É aquele que tem competência para tirar do perigo iminente. Então crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Então, se nós crescemos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós vamos glorificar a Ele com a nossa vida. Nós vamos criar em nós fundamentos inabaláveis, indestrutíveis. Fundamentos que não são abalados, atacados, corrompidos pelos fundamentos desse mundo que a gente vive. Esse mundo multicores, cheio de fundamento para todo lado, cheio de verdades para todo lado. Cada um tem a sua verdade e cada um quer impor a sua verdade como sendo senhor dessa verdade. E julga o diferente de errado porque ele tem uma outra verdade. E assim a humanidade vive em conflitos ideológicos o tempo todo. Mas existe um fundamento para aqueles que creem no Senhor e Salvador Jesus Cristo, é o fundamento da palavra de Deus.
E esse fundamento é capaz de nos fazer renunciar à corrupção, capaz de nos fazer renunciar à mentira, capaz de nos fazer renunciar à prostituição, capaz de nos fazer renunciar à violência, capaz de nos fazer renunciar tantas coisas, intolerâncias, agressividades, manipulações, de nos dar uma vida saudável, de fazer de mim e de você verdadeiros luzeiros em meio ao mundo de trevas. Nós somos lançados como ovelhas para o meio dos lobos todos os dias. Jesus já tinha nos avisado sobre isso. Mas o que está no fundamento da nossa mente é o que vai definir a pertinência e o desempenho da nossa vida em todas as áreas. Isso vai definir também o nosso desempenho existencial, o desempenho da nossa saúde emocional, da nossa saúde mental, até mesmo da nossa saúde física. Porque quem de nós aqui hoje, por exemplo, uma quarta-feira, uma quarta profética, não passou algum tipo de estresse em casa, não passou algum tipo de estresse no trabalho, não passou algum tipo de estresse no trânsito, não passou algum tipo de decepção com alguém? Se você for começar a listar aí, você já tem insumos o suficiente para quase surtar. Porque é tanta coisa que a gente vive. Mas se o fundamento da nossa mente conhece o Senhor e Salvador Jesus Cristo, a paz de Deus que excede todo o entendimento, guarda o nosso coração e os nossos pensamentos em Cristo Jesus. O que é isso? Guarda as nossas emoções, os nossos sentimentos, guarda os nossos pensamentos, as nossas decisões, o nosso raciocínio em Cristo Jesus, e Ele é o fundamento da nossa fé. Então, quando o mundo te diz ódio, você responde amor. Quando o mundo te diz você é fraco, você responde nele eu sou forte. Quando o mundo te diz você não pode, você é incapaz, você diz Ele é a minha capacidade, Ele é a minha força, Ele é o escudo da minha salvação, Ele é o Deus da minha vitória. Desliga aqui para mim, fazer um favor. Ele é o Deus da minha vitória, Ele é o Deus que me conduz em plena paz. Olha, querido, não é uma vida pautada somente na inteligência emocional, somente nas técnicas psicológicas, psicanalíticas, somente nos conselhos dos homens que vão trazer uma saúde mental para a sua mente, que vão trazer um bom desempenho para você. E infelizmente a estrutura humana é uma estrutura vulnerabilíssima. Dia está bem, dia está mal, e de repente está mal, não sabe nem o motivo por que está mal. Essa estrutura humana atrelado ao pecado. Mas quando Cristo é o fundamento da nossa mente, nós temos algo dentro de nós mais forte, mais poderoso, mais impactante do que a nossa própria alma. E nós nos pautamos por esse conhecimento, o conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Conhecer a Cristo nos fará perseverar até o fim. Conhecer a Cristo nos tirará dessa montanha russa emocional, sentimental, ideológica, psicológica. Conhecer a Cristo tem o compromisso de fazer de mim, de você, não vencedor, mas mais que vencedor. A diferença do vencedor e do mais que vencedor é que o vencedor está vulnerável à disputa. Ele pode vencer, como ele pode perder. O mais que vencedor nem entra mais na quadra, no campo, no ringue para disputar. Eu lembro na minha adolescência, eu tinha um time de basquete que eu admirava muito. Tinha alguns: Chicago Bulls, Los Angeles Lakers, Boston Celtics, e entre eles, os magníficos Globetrotters. Quem já ouviu falar desse nome? Os Globetrotters foram um time da NBA. Os adolescentes não sabem, né? Vão saber agora. Os Globetrotters eram um time da NBA com a característica assim dos anos, final dos anos 70, início dos anos 80. Eles eram um time que ganhavam tudo. Eles tinham os cabelos assim, sabe esse cabelo chapelão? Da negrada, aquele cabelo chapelão. Começou com os Globetrotters. E eles eram 6 caras que ganhavam todos os jogos. Não tinha adversário para os Globetrotters. Os Globetrotters eram tão bons que eles iam para a quadra e começavam a fazer malabarismo. Eles estavam jogando, o adversário vinha, eles rodavam a bola no dedo. E aí jogavam a bola para o outro, que pegava com o cotovelo, e começou a virar uma arte do basquetebol. E aí o conselho administrativo da NBA chamou o time e falou: olha, vocês não podem mais disputar.
Porque vocês são invencíveis. Vocês são mais que vencedores. E aí, deram milhões e milhões de dólares para os Globetrotters, obrigado minha filha, e proibiram eles de disputar. E aí nasceu uma cultura no basquetebol norte-americano de shows. Quem já viu o jogo da NBA? O que acontece antes do jogo? Um show, um showzão. E aí, começou com os Globetrotters. Porque eles iam para os jogos só para fazer os seus malabarismos. Porque eles eram mais que vencedores. Eles não estavam mais vulneráveis à disputa. Tirando a comparação humana e trazendo para a consciência no espírito, eu não quero ficar brigando com o diabo. Eu quero estar acima dele. Eu não quero ficar brigando com a vida. Eu não quero ficar brigando com os problemas. Eu não quero ficar brigando com o meu psicológico. Eu não quero ficar brigando, me desgastando. Uma vez eu ganho, uma vez eu peco, uma vez eu ajo em santidade, uma vez eu erro, uma vez eu faço tudo certo. Isso é ficar dentro, vamos pegar a comparação, dentro da quadra, suando, sangrando, disputando. Não, eu quero estar acima da vitória. Porque aquele que crê em Cristo é mais que vencedor. Isso não é triunfalismo. Isso é consciência de que no subsolo da sua mente pode ter um poder que te leva acima da disputa. Mateus capítulo 24, versículos 4 e 5, depois 11 e 14. Temos orientações maravilhosas de Jesus. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Lá para o 11 agora. Verso 11. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Nosso conhecimento de Jesus não pode ser apenas uma experiência emocional. Nosso conhecimento de Jesus tem que fazer jus ao termo conhecer no grego e incorporar a memória. A nossa emoção é vulnerável. Ora, como eu já disse, a gente está lá na crista da onda. Ora, a gente está lá debaixo do oceano com água batendo na nossa cabeça. E são esses que são enganados pelos falsos profetas. Por que são enganados? Preste atenção. Porque usam Jesus como um bilhete sorteado de loteria. Porque usam Jesus como um talismã. Porque usam Jesus só como Salvador e riscam o Senhor. Crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Antes de ser Salvador, Ele é Senhor. Para que seja salvo, tem um princípio de vida a ser vivido. Tem que incorporar algo na memória, princípios dele. Essa vulnerabilidade das emoções sai da nossa vida quando nós conhecemos ao Senhor. Nós não devemos e não podemos criar uma fé pautada na máxima. Eu devo sentir para crer. Não, eu creio. Sentir é uma consequência. No advento do pentecostalismo e do neopentecostalismo, na América do Norte, na América do Sul, um grande erro teológico foi cometido, perpetrado, validado e fortalecido, que machucou muita gente. Porque só os que declaravam ter um sentimento mirabolante estavam tendo uma experiência com Deus. Eu quero te afirmar, você pode não estar sentindo nas suas emoções, mas se você crê no seu espírito, você está tendo uma experiência com Deus. Se você está crendo no seu espírito, você está com Jesus. Lógico, quando eu vivo, o meu sentimento é consequência. Quantas vezes na minha vida, eu já vi escorrerem lágrimas solteiras nos meus olhos, por às vezes estar ouvindo um dedilhado de um violão, e eu não estava com sentimento anterior nenhum, e de repente eu começo a ouvir algo. Eu gosto muito de arte, e de repente eu estou sentindo a presença de Deus, de repente eu estou sentindo a presença da glória de Deus ao meu redor. O que é isso?
é consequência do que eu creio. Entenda, eu não estou criticando a experiência emocional e nem dizendo que ela não seja necessária. Eu estou dizendo que ela não é prioritária. O prioritário é o que está no subsolo da sua mente. Como dentro de um casamento, nem sempre o marido está naquela paixão dos primeiros dias de namoro. Vão-se lá 10, 15, 20 anos de casado. Vê todo dia com rolinho no cabelo, bobs no cabelo. Faxinando. O marido com aquela barrigona que despenca sobre os joelhos. Nem sempre dá para ter aquela paixão dos primeiros dias. Mas o amor está presente. O amor transcende o efeito da gravidade. O amor está ali. Eu vi outro dia um casalzinho muito velho, a apóstola Dani me mostrando, eles foram beijar até errar a boca um do outro. 70 anos de casado. 70 anos de casado. Mas se amavam. Eu estou dizendo que o fundamento é prioritário sobre a emoção no relacionamento com Cristo. Satanás trabalha intensamente para sobrecarregar a mente humana de informações devastadoras, a fim de esvaziar a alma de convicções. Satanás é o rei do relativismo. Não tem absolutos, relativize tudo. Não tem absolutos, você não é, você decide o que quer ser. Não. Em Deus existem absolutos. E absolutos que precisam ser obedecidos para que possamos desfrutar a grandeza da presença dEle. Vou te mostrar aqui na palavra de Deus agora um ataque de um absoluto inimaginável que Satanás conseguiu perpetrar na mente do primeiro rei de Israel. Antes de entrarmos na história dele, Saul, vamos ler Hebreus capítulo 9, versículo 27. A carta aos Hebreus é a carta escrita para o povo de Israel. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Aqui está uma máxima na fé hebraica. O que define a fé hebraica é que só existe uma morte. Um dos grandes fundamentos da fé hebraica, que foi herdada pelo cristianismo, que só existe uma morte. Quando morreu, só com Deus. Mas existem outros tipos de fé que acreditavam que se morria, voltava, conversava com quem estava na terra, como existe hoje. Outros tipos de fé. Mas dentro do contexto hebraico, questionar isso é inimaginável. É inimaginável. Paulo escreveu aqui no Novo Testamento aos Hebreus, mas esse é o fundamento da fé desde de Noé, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, dos profetas, dos patriarcas. E agora vamos entrar na história do rei Saul. O rei Saul foi escolhido por Deus para ser rei de Israel. E o rei Saul veio em tropeções após tropeções, para obedecer o que Deus mandava. E Deus deu uma ordem ao rei Saul, contra os amalequitas e contra o rei Agag. Deus ordenou a Saul, aniquila esse povo e aniquila o rei. Saul foi lá e fez o que ele queria. Saul foi lá, poupou o melhor do gado, poupou o melhor das ovelhas, poupou o rei. Porque isso dava para ele boa reputação. Um rei que faz outro rei de escravo, ganha moral. E quando ele volta para Israel, o profeta Samuel, que era quem o havia ungido rei, pergunta para ele, Saul, que mugido de ovelhas e de bois é esse que eu ouço? Ele, Samuel, o pessoal falou para eu poupar o melhor das ovelhas, dos bois. Samuel vira para ele, e o rei? Eu trouxe de escravo. Samuel vira para ele, Saul, não foi isso que Deus mandou você fazer.
pega na capa dele e puxa. Porque desobedecestes a voz do Senhor teu Deus, rasgado é o teu trono de ti hoje. E o Senhor levantará um melhor do que ti e colocará no seu trono. E a situação termina ali. O tempo passa, Saul não perde automaticamente o seu trono, fica a profecia, e o profeta Samuel morre. Quando o profeta Samuel morre, todo Israel sabia uma coisa: Samuel só vai aparecer de novo no cenário celestial, porque ao homem cabe morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Saul, há pouco tempo atrás, tinha mandado arrancar todos os feiticeiros de Israel. Tinha mandado matar todos os feiticeiros de Israel. Mas agora, Saul estava sem profeta. E o profeta Samuel era o que o direcionava. Faça isso, faça aquilo. E ele ia ganhando as guerras devido às direções de Samuel. Mas ele não tinha incorporado no subsolo da sua mente o conhecimento de obediência a Deus. Tanto que ele vai cumprir uma ordem e desobedece. Tudo isso está registrado lá em 1 Samuel capítulo 28. E em um determinado momento, Saul, em meio a muitas guerras, toma uma decisão. Aí que está o absurdo. Eu preciso conversar com Samuel. Ora, Saul, você não é hebreu? Ora, Saul, você não sabe que só tem uma morte? Vamos lá, capítulo 13 ao versículo 20. Perdão, capítulo 28, versículos 13 a 20, de 1 Samuel. Primeiro Samuel 28, 13 a 20. Saul pergunta aos seus soldados: vocês conhecem alguma vidente? Alguém que conversa com os mortos? Um deles fala assim: olha, na cidade de Endor tem uma feiticeira. Saul fala: vamos lá. Saul chega, disfarçado, procura aquela mulher, conhecida na Bíblia como a Pitonísia de Endor, e diz para ela: faça-me subir uma pessoa do reino dos mortos. Ela vira para aquele homem disfarçado e diz para ele: mas você não sabe que o rei Saul mandou matar todos os feiticeiros? Ele vira para ela disfarçado e fala: pode fazer subir quem eu te peço, que eu te garanto que você não morrerá. E aí ela faz o seu sacrifício. E ela diz: veja os deuses que sobem da terra. E o rei respondeu-lhe: não temas, que vês? Então a mulher respondeu a Saul: vejo um Deus que sobe da terra. Perguntou ele: como é a sua figura? Respondeu ela: vem subindo um ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, veja bem, entendendo Saul que era Samuel. Quem era que estava subindo, aparecendo para essa mulher? Um demônio. Mas ele estava tão alucinado na sua obsessão de fazer Deus responder como ele queria, que ele entendeu que um demônio era o profeta. Sabe por quê? O subsolo da mente dele estava vazio do conhecimento de Deus. Ele queria só usar Deus, não ser submisso a Deus. Inclinou-se. Quebec. Tem que aprender inglês, minha filha. Up. Thank you. Inclinou-se com o rosto em terra. Acertei aí no inglês, gente? Não acertei não? Up não é para frente, back não é para trás? Isso é resistência, hein? Inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Olha para mim. Ele fez isso aqui, ó. Diante de é tudo que o diabo quer fazer com aqueles que não colocam Cristo no subsolo da sua mente. Se curve aos meus pés. Inclinou-se com o rosto em terra. Samuel disse a Saul: por que me inquietaste, fazendo-me subir?
Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se desviou de mim e já não me responde. Nem pelo mistério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei, para que me reveles o que devo fazer. Então disse Samuel: por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te desamparou e se fez teu inimigo? Porque o Senhor fez para contigo, como por meu intermédio ele te dissera: tirou o reino da tua mão e o deu ao teu companheiro Davi. Pausa. Samuel não tinha falado para Saul quem seria o rei. Samuel tinha falado para Saul: o reino foi rasgado de ti, e ele será entregue a um que será melhor que tu. Depois Samuel foi para Belém e ungiu Davi escondido. O texto de 1 Samuel diz: Samuel, quando Deus manda Samuel ir à casa de Jessé, Samuel diz: Senhor, Saul vai me matar. Deus fala para Samuel: fala que você vai sacrificar na casa de Jessé. Leva o sacrifício, estratégia. Chegando lá, unge Davi, rei de Israel. Isso era um segredo entre Deus e Samuel. Tem segredos de Deus para a sua vida, que Ele sabe a hora e o momento de te revelar. Tem informações que caem no seu psicológico, que podem acabar com a sua vida, se caírem quando você está na estrutura errada. A sua estrutura, ela vai se fortalecendo em Deus. Se você pegar uma mesa de ferro e colocar um peso de 100 quilos em cima, ela aguenta. Mas se você pegar um peso de 1 tonelada, ela vai quebrar. Você não sabe como está a sua estrutura interior. Deus está construindo em você. Então tem coisas que Ele vai esperar você estar forte, para que Ele possa te entregar. Bênçãos ou lutas? Deus não é vidente. Fique pedindo para descobrir o seu futuro, não. Viva o presente. Fica sofrendo pelo seu passado, não. Já percebeu como nós somos desajustados nisso? A gente sofre pelo passado, a gente se desespera pelo futuro. O passado, nada pode ser feito. O futuro não é uma realidade. O presente é tudo o que você tem. Viva hoje. Comeu hoje? Fique em paz. Amanhã é um novo dia. Acabou a comida na despensa? Fica ansioso, não. O sol trará a bênção do Senhor. E ele soltou na mente de Saul uma informação que não era para Saul ouvir ali. E essa informação virou a chave do suicídio na alma de Saul. Tirou o teu reino da tua mão e o deu ao teu companheiro Davi. Segue. Como tu não destes ouvido à voz do Senhor, e não escutaste, e não executaste o que ele, no furor da sua ira, ordenou contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. O Senhor entregará também Israel contigo nas mãos dos filisteus. E amanhã, olha a incongruência, tu e teus filhos estareis comigo, mortos. E o acampamento de Israel, o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. 20. De súbito caiu Saul estendido por terra. Ele teve uma catarse emocional. Ele caiu estatelado. E foi tomado de grande medo por causa das palavras de algum demônio, que a gente não quer nem saber o nome. Estão comigo? E faltavam-lhe as forças, porque não comera pão todo aquele dia e toda aquela noite. Se os mandamentos do Senhor estivessem no subsolo da mente de Saul, ele ia acreditar num espírito que subiu da terra e que se dizia o profeta? Por isso Jesus disse: muitos virão em meu nome e enganarão a muitos. Por quê?
porque não tem conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, através da sua palavra, viva e eficaz. Sabe qual é o fim da história de Saul? Ele dá uma crise, começa a se tremer todo, e a feiticeira vem e fala com ele: Saul, come. E ele fica babando, cai estatelado no chão, fica 2 dias ainda ali sem comer. Depois se levanta, come um pedaço de pão e vai embora com seus soldados. Dali ele vai para o Monte Gilboa enfrentar os filisteus. E ele chega no Monte Gilboa, vira para o seu guardador de armas, pajem de armas, e dá a espada para ele e fala: me mata. Por quê? Porque Satanás já tinha matado o psicológico dele. Está vendo como é que é sério, gente? Se no subsolo da sua mente não está Cristo, o diabo vai colocar coisas lá que tem poder de te matar. Ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Cristo veio para que tenhamos vida, e vida em abundância. E o pajem de armas diz: não, Saul, eu não posso te matar. Ele pega a espada, finca de cabo no chão com a ponta para cima e pula de barriga em cima da espada. E é atravessado pelo meio com a sua própria espada e morre. Deus tinha falado que o tempo dele era esse. Já tinha mais ou menos quase 10 anos da profecia de Samuel a Davi. Saul já tinha perseguido Davi terrivelmente, e eu não tenho dúvida de afirmar, se Davi assume o reino de Israel, pelo caráter de Davi que nós conhecemos, ele honraria Saul como um rei emérito. Ele fez isso pelo neto de Saul. Vocês lembram? Quando Davi assume o reinado, o que ele faz? Existe algum da descendência de Saul que eu possa honrar? E dizem para ele: tem um, Mefibosete, filho de Jonatas, aleijado dos 2 pés. E aí Davi tem aquele momento lindo, manda vir um menino. E Mefibosete entra no palácio e diz: como um cão morto, como eu, pode sentar na mesa do rei. Ele diz: você terá tudo o que pertencia ao seu pai e ao seu avô. Se ele fez isso pelo neto, o que ele não faria pelo avô? Mas o que destruiu Saul foi o orgulho que tirou Cristo do subsolo da sua mente. O orgulho deleta Cristo do nosso HD. Mas a humildade tira o orgulho de nós e coloca Cristo, que Ele cresça e eu diminua. Só existe uma forma de colocar Cristo no subsolo da nossa mente. Mateus, capítulo 14, verso 21. João, perdão. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Tem alguém que ama Jesus aqui hoje? Diga glória a Deus de novo se você ama Jesus. Guarde os mandamentos dele. Tenha os mandamentos dele. Coloque os mandamentos dele não na flor da sua mente, mas no subsolo da sua mente, que vai definir tudo que tem para cima da sua mente. Nada tira Cristo daí. Eu concluo contando a história do soldado Ivan, que eu gosto muito. O soldado Ivan era um soldado russo, no auge do comunismo e na perseguição ao cristianismo. O soldado Ivan se converteu a Jesus. E o seu batalhão o prendeu. E disseram para ele: nós vamos tirar esse tal Cristo da sua mente. Era o alvorecer do século XIX. As tecnologias estavam começando, entre elas
tecnologias de tortura, estava nascendo a lavagem cerebral por choques eletroeletrônicos, aonde detonavam áreas no córtex cerebral, muito bem pensado pelos cientistas da neurociência, para fazer ser humano esquecer informações. Faziam isso com muitos naquela época. Pegaram o soldado Ivan e o submeteram a dezenas de choques para lavagem cerebral. Eles não queriam matar o soldado, eles queriam tirar Cristo da mente dele. Mas onde Cristo estava? No subsolo. E a reportagem diz que as perguntas em sequências feitas para ele, depois de séries de choques de lavagem cerebral, foram: quem é você? Não sei. Conseguimos. De onde você é? Não sei. Qual é sua família? Não sei. Quem é o seu Deus? Isso eu sei. Meu Deus é Jesus Cristo de Nazaré. Existe um lugar que Cristo pode ocupar em você, que ninguém, nada pode tirá-lo daí. Subsolo da sua mente.